Se você pensou em mudar para um caminho mais tecnológico da sua carreira, de trabalho, mas você desistiu porque você acha que só gênios de tecnologia conseguem trilhar esse caminho, então conversa comigo, porque a verdade não é essa. As pessoas que trabalham no meio de tecnologia, elas normalmente não possuem nenhuma habilidade genial, alguma habilidade especial, e na maior parte das vezes elas começaram do zero, até porque ninguém nasce tecnológico, ninguém nasce sabendo, então todo mundo precisa aprender, e não é tão difícil igual a gente imagina. Hoje já existem muitas pessoas trabalhando nesse caminho mais digital, mais de transformação, de inovação, que inclusive não são formados, né? Eles se formaram na prática, mas tiveram que dedicar para alguma coisa. Então, primeiro ponto, a gente precisa escolher uma área, escolher um caminho, né? E o mais interessante nesse caso é olhar para você e pensar nas suas habilidades. Porque pensa o seguinte, olha, eu vim por um caminho que eu não sou muito bom com matemática. Então, data science, trabalhar com banco de dados, são coisas que talvez você vai ter mais dificuldade. Né? Ah, outras pessoas, não, eu gosto muito de matemática, gosto de fazer conta, eu gosto de trabalhar com contabilidade. Olha que legal. Então, existem alguns caminhos no mundo da tecnologia que você pode trilhar. Outros, eu sou mais artista. Né? Eu entendo muito de cores, de formatos, então são habilidades que podem te levar a ir para um caminho de designer. Eu sou uma pessoa que me relaciono bem com outras pessoas, eu converso bem, eu dialogo, eu sei olhar para a dor das pessoas e capturar isso bem. Então tem caminho de discover, research, você pode fazer pesquisa, você pode ser designer de serviço, você pode ir muito para o mundo de customer experience, né? E que são pessoas extremamente necessárias para empresas que querem construir um produto orientado à experiência do consumidor. Então vamos lá. Começa pelo básico. Se você olhou para as suas habilidades, escolheu um caminho, começa pelo básico. O que eu tenho que olhar? Né? Então vamos escolher um caso específico? Vamos escolher o mais clássico, que é o desenvolvedor. Então, quando a gente olha para o desenvolvedor, mesmo assim, existe uma gama muito grande de desenvolvimento. Tem uma gama de desenvolvedores voltado para tratar dados, para desenvolver banco de dados, desenvolver inteligência artificial. Né? Esse caminho você tem que estudar. Olha, como que funciona o clássico? O que é um SQL? Né? Então, você tem que traçar um plano de estudo. Porque eu gosto de dizer que o bom profissional é aquele que consegue construir algo do zero. Então, e passar pelo desafio é algo muito importante. Né? Começa lá, agora eu quero estudar banco de dados, começa às vezes no Excel. A lógica, ela tem algumas similaridades. Aí depois vai se aventurando, né, em SQL, em bancos da AWS, Azure. Então você tem alguns caminhos para você seguir. Não, eu quero ser um desenvolvedor de back-end. Então você tem que escolher uma linguagem e escolher um caminho lógico. É legal se fizer pelo menos alguns anos de faculdade? Sim. Muito melhor se eu me formar na área? Sim. Mas a formação, o diploma, ela não vai te dar. Conheço muitas pessoas que se formaram e não se identificaram. Porque não é tão simples. Mas então a minha vida acabou? Eu fiz um curso de desenvolvimento, eu fiz um curso de sistemas de informação, e aí acabou porque eu não sou bom em codar, em desenvolver? Não acabou. Né? Tenho amigos, por exemplo, posso citar o exemplo do Sandro. Né? O Sandro foi um que foi para o caminho do desenvolvimento, mas ele não gosta de código. Então, abrem outras alternativas. Então, por exemplo, existe a função de Scrum Master, de Agile Coach, que são pessoas que vão olhar para o desenvolvimento de uma aplicação e cadenciar, garantir que as entregas sejam quebradas e entregas no momento certo. Então você vai sair do mundo mais hard code e você vai mais para um mundo de tipo assim, como que eu gerencio o tempo?
como que eu gerencio o projeto, como que eu gerencio o desenvolvimento de um produto, quais são as métricas que eu preciso implementar, que eu preciso conhecer. Então, aí, a hora que você vai olhando, você fez sistema da informação, não foi bom em codar e precisou se desenvolver dentro do mundo de tecnologia e abrir um leque, que é o gerente de projeto, o Scrum Master, já é um caminho nesse mundo novo, que precisa de habilidades específicas e que é crucial para garantir que a entrega seja feita, principalmente no tempo certo, né? E aí, quando eu falo começar no básico, para qualquer caminho que você escolher, existem boas escolas, existem bons cursos, existem certificações, né? E existe também a possibilidade de você buscar ajuda de pessoas, de profissionais que já estão nesse caminho há mais tempo. Mas o mais importante na nossa conversa hoje é: tira esse mito que você tem que ser genial para estar no mundo de tecnologia, desenvolvendo alguma coisa. Porque não precisa, e ali estão bons salários e nós precisamos de bons profissionais. Agora, você precisa ser bem informado, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Ah, mas é designer. Designer é um artista. Mas é um artista que precisa ter uma entrega, né? Então, eu uso muito a metáfora da feira de ciência. Inovação, transformação digital não é feira de ciência. Então não é pegar algo fictício e ficar mostrando para os outros. A inteligência artificial não é ficção, não é feira de ciências, né? Eu sei que tem filmes que falam de Skynet, que aí a gente fica assustado, mas não é nada disso. É uma coisa muito mais palpável do que a gente imagina, né? E nós, seres comuns, nós temos a condição de assimilar, de conhecer e de falar disso, né? Eu tenho falado muito de inteligência artificial porque é uma área da minha especialidade e que tem caminhos de você trabalhar com IA sem ser um grande especialista em modelagem, matemática, em machine learning. Você pode ser um piloto, um técnico. E essa é uma carreira que cada vez mais vai surgir. Técnicos de robô, técnicos de inteligência artificial que configuram robôs, bots, para responder automaticamente, para servir de base de conhecimento. Olha a gama de oportunidades que estão se abrindo, só que a gente precisa estar preparado, né? Por esse caminho, precisamos estudar conceitos, como, por exemplo, de curadoria. O que é uma curadoria? Como que eu faço uma curadoria de respostas, de frases, né? Então, são pontos para você prestar atenção e evoluir, né? Aí, quando a gente sai do básico, é importante começar a criar histórico. Então, todo mundo, quando vai contratar alguém, o que ele olha? Fala, mas o que você já construiu? E não necessariamente você precisa construir algo numa empresa gigante. Não, você pode fazer um projeto técnico, rodar um hackathon. Ah, o que é hackathon, Gordinho? Nós vamos separar um capítulo depois para falar desse tipo de coisa, né? Como me inserir nesse meio. Mas existem caminhos não formais que você pode, por exemplo, fazer uma aplicação do zero, sozinho, estudando, e depois usar isso como portfólio. Fazer designer de alguma página da web. Às vezes a gente faz proposta, fala, olha, se a página da sorveteria que eu gosto fosse assim, eu tenho certeza que seria melhor, entendeu? São exemplos práticos que você consegue pôr um projeto para mostrar, né? Então, faz isso e, mais importante, registra. Tudo que você vai fazendo, vai guardando o seu portfólio, né? O pessoal do design, eles são mais acostumados com o conceito de portfólio, mas os desenvolvedores, se você for para um caminho de Scrum, de gerência de projetos, você tem que ter histórias para contar, então registra, anota, né? E o mais importante, tenha coragem para não esperar ficar pronto, porque é só sendo reprovado em entrevistas que você vai entender o que está faltando. Então, é muito rico aquela hora da verdade de uma entrevista. Começa a se aplicar para as vagas. Começa a olhar dentro das pessoas que já ocupam essa função que você tanto almeja nesse mundo digital. Primeiro, aprender a sopa de letrinha. Porque hoje em dia, nesse mundo digital, tem uma sopa de letrinha. Ah, blockchain. Ah, inteligência artificial. Ah, agilidade, Scrum, Kanban, vão surgindo um monte de palavras que parece
um monstro de 7 cabeças, mas são coisas muito mais simples do que a gente imagina. Mas você precisa ter esse conceito. E como que você adquire esse conceito? Estudando, colocando em prática, registrando. Então, a prática, ela hoje tem uma importância, talvez, em igual tamanho com o diploma. Porque quando eu vou entrevistar ou selecionar alguém, eu não olho só o diploma. Aliás, o diploma é só uma condição. Porque a experiência, a prática, e principalmente o notório saber, ele é muito mais importante do que... E aí tem que começar do começo, gente. Então é uma sedimentação, você vai construindo uma carreira nesse mundo digital. Então, primeira coisa, setar o norte. Segundo, explorar o que você precisa saber até chegar lá. E depois, aí é 99% de suor, quer dizer, de esforço ali, estudando, se dedicando. Aí vem, já conduzindo para o final desse momento nosso aqui hoje, alguns pontos importantes. Hoje em dia, para ser bem sucedido, não basta ter o que a gente chama de hard skill, ou seja, só o conhecimento técnico. Por quê? Para fazer um projeto digital, um projeto tecnológico, montar um aplicativo, né, soltar um app na rua, nós temos que trabalhar em equipe. Então, a comunicação, a capacidade de trabalhar em equipe, ela é crucial para você ter sucesso, né? Então, olha para você e pensa assim, como que eu vou fazer para desenvolver essa habilidade interpessoal? Dicas que eu dou, participa de comunidades, né, de coisas que você tem interesse em comum, troca ideia e principalmente aprende a ouvir. Todos nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade, eu estava dialogando agora à mesa, aí minha esposa estava falando, Otávio, ó, você não me escuta, e ela tem razão. E ela tem razão. A gente tem dificuldade de fazer a escuta ativa, né? Então a gente precisa todos os dias colocar em prática e aprender com isso. O mais importante para conseguir ter sucesso na carreira é saber dar um passo atrás, às vezes até mais de um, para dar um salto para frente, né? Então volta atrás, olha para você. E se você está indo para uma entrevista, se você conseguir, grava a entrevista, né? Se não conseguir, depois, assim que acabou, anota os pontos que você acha que você falhou. Coisas que eu lembro quando eu estava fazendo a minha migração para o mundo mais tecnológico, as pessoas falavam palavras que eu ficava louco, porque eu não sabia o que era. E na minha época não tinha o ChatGPT não, quando eu estava fazendo a migração. Foi em 2016, mais ou menos. Então eu tinha que pesquisar na internet, mas já tinha internet, né? Felizmente. Aí eles falavam, porque isso aqui tem um ETL. Data Lake. Vou fazer ingestão de dados, vou congelar dados. Porque para quê? Então tinha um monte de palavras. Eu anotava todas que eu não sabia. Eu pesquisava todas. E eu buscava entender como que eu conseguiria orientar uma pessoa para construir aquilo. Porque eu queria ser um líder nesse mundo digital. Eu consegui, né? Consegui fazer a minha migração, sair de call center puro para Customer Experience, depois de Customer Experience para produto, depois para produto com inteligência artificial, por fim, produto inteligência artificial voltado para fintech ou até para tradução de língua de sinais, por exemplo, para texto e vice-versa. Então, o grande recado aqui primeiro, você precisa se decidir. Ter a coragem de fazer, de ter o ato de mudança, né? Depois que você decidiu, aí você tem que ter a atitude, quer dizer, eu vou me movimentar para isso. E por fim, estruturar um planejamento, né? Para que você consiga superar os desafios. Eu não tenho prática, né? E às vezes a gente tem que trabalhar de graça, né? Eu participo de instituto tecnológico, às vezes a gente tem colegas. Esses dias teve uma pessoa que trabalha em uma das empresas que eu estou vinculado, ele falou, eu não quero receber, eu só quero aprender aqui. Então, atitudes como essa vão te levar aonde você quer ir. Agora, querer que você seja reconhecido já no começo da carreira, esse é uma grande pedra no seu caminho. Por quê? Porque demora. Tem gente que já está aí há muito tempo. Não significa que você não vai chegar lá, mas o degrau é um de cada vez, senão a gente tropeça e cai. Tá bom? Vou preparar mais material.
começar a entrar em umas linhas mais específicas, de repente a gente falar mais de produto, de repente falar do mundo da agilidade, do Scrum, gerência de projeto, desenvolvimento, como que eu vou ser esse profissional fora do Brasil. Então, nós vamos ter momento para falar de cada um. Então, se inscreva no canal, né? Deixa seu comentário, curte. Se você sabe de alguém que está precisando ouvir isso daqui, compartilha e vamos nos falando, porque eu acredito em você. Eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo, você vai muito mais longe do que qualquer outra pessoa que está ali parado na mesmice, tá bom? Beijo do gordo, felicidades para vocês.